Vamos lá, Kennedy. A gente já tinha visto na semana passada, na pesquisa Datafolha, que o Marçal tinha batido no teto e até dado alguns sinais de refluir nas intenções de voto. Junto com isso, e até talvez mais importante, que ajuda a explicar o fenômeno, a rejeição a ele bateu o recorde, se tornou o candidato mais rejeitado a São Paulo, segundo o Datafolha. Segundo a Quest, é o da Atena, mas a metodologia da Quest não é comparável, nem eu acho que seja a melhor. Ah, agora, a gente, depois disso, teve o debate da TV Cultura no domingo, em que ele tomou a cadeirada. Foi o evento de maior repercussão da eleição paulistana até agora, disparado, dependendo da. Eu faço aquele monitoramento ali com a ajuda da Palver, né? Aquela consultoria que monitora todas as plataformas digitais, seja de mídia tradicional, seja de redes sociais. E dependendo da plataforma, foi uma repercussão assim, 4, 5 vezes maior do que o debate mais assistido tinha sido antes, né? Então, de fato, ali foi o ponto culminante. E logo daí em seguida, ontem, né, na terça-feira, teve o debate da Rede TV e do UOL, em que, já sob o impacto da cadeirada, vocês adaptaram as regras e, apesar do primeiro bloco ter sido mais conturbado, o Marçal e os outros candidatos começaram a ignorar as provocações dele e ele meio que se enquadrou e até, como disse o Cláudio Couto aqui para a gente ontem, foi uma espécie de ponto de virada em relação ao comportamento dos candidatos e dos veículos que organizam debates sobre o Marçal. E hoje saiu uma pesquisa Quest que foi atrás do Datafolha e mostrou mais ou menos a mesma coisa que o Datafolha já tinha mostrado na semana passada, né? Então a pergunta que eu faço para você, Kennedy, é: o Marçal deixou de ser um fenômeno eleitoral. Todo mundo achava que ele ia atropelar o. Todo mundo não, né? Muita gente achava que ele ia atropelar o atual prefeito Ricardo Nunes, ia se tornar o candidato oficial do bolsonarismo, os bolsonaristas entraram em conflito com ele, os filhos do Bolsonaro, etc. O Bolsonaro ficou titubeante entre apoiar um, apoiar outro, enfim. E no final parece ter sido fogo de palha. Se ele deixou de ser um fenômeno eleitoral, ele virou o quê? Vou contar com a sua ajuda para responder essa pergunta, porque você entende disso até mais do que eu, essa coisa de análise de pesquisa. Você sabe disso muito bem. Ô Zé, eu tenho a impressão de que a Quest de hoje ela chegou atrasada nos números que o Datafolha aferiu, né? Me parece que ela está mostrando um filme que já foi captado pelo Datafolha na semana passada. O episódio Sim. da cadeirada, como você falou, é importante, foi o que teve mais destaque, mas não é o episódio da cadeirada que influenciou os números que o Pablo Marçal tem hoje. Há um conjunto aí de fatores que o Datafolha captou antes, né? Olha só, o Datafolha, na semana passada, no dia 12, divulgou os seguintes dados, né, Zé? O Nunes, Ricardo Nunes, prefeito, com 27, Guilherme Boulos com 25, Marçal com 19. Ou seja, Nunes e Boulos já descolados do Marçal, né? A hipótese Sim. de empate técnico com o Boulos improvável, porque você tem que levar no limite da margem de erro de Não, 3 pontos. te garanto que não Não existe está empate técnico naqueles números ali, naquele porque a negócio. margem de erro máxima é 3 pontos, mas para o patamar de 25 ela é menor. Ela Porque é menor. senão, se o Então, cara tem 2 pontos e a margem é de 3, ele tem -1, não, né? 5 a -1, né? Exato. Enfim, 6 pontos de variação. É complicado. Não dá, né? Então, assim, já tinha descolado, né? Antes da cadeirada e na pesquisa anterior do Datafolha, o Boulos tinha 23. Ele Sim, oscilou 2 para 25. O Nunes tinha 22. Subiu para 27, fora da margem de erro. O Nunes subiu de acordo com o Datafolha. subiu, efetivamente subiu. Subiu. E o Marçal, com 22 para 19, com uma margem de 3, você pode falar que oscilou, mas ele oscilou bem, né? Negativamente ali. Né? Dá para falar Sim. assim, né? Ele. Então, aí vem a Não, Quest perdeu, inclusive, hoje. deixa eu ver aqui, na espontânea, ele oscilou um ponto para baixo, de E volta 15 para para baixo. 14, o que é sempre Então, mau sinal, porque é espontânea, é um é voto mais espontânea. firme. E na Quest hoje vem o Nunes com 24, o Boulos com 23 e o Marçal com 20. E a Quest dizendo que está embolado, empate triplo. Me parece que o número da Quest está atrasado
e acho que essa metodologia aí, eu prefiro ficar com a do Datafolha, me parece tem mais tradição e mais confiável para esse tipo de avaliação. Outra coisa, o Datafolha já tinha mostrado que a rejeição do Marçal tinha batido em 44% na semana passada. O Boulos com Exatamente. 37%, o Nunes 19%. No Datafolha anterior tinha um empate técnico na rejeição. O Boulos com 37% e o Marçal com 38%. A rejeição dele em uma semana foi de 38 para 44. 6 pontos. Então não foi a Sem cadeirada. cadeirada. Não foi a cadeirada, entendeu? Pessoal, Não, não assim, foi a tem cadeirada. que olhar a pesquisa, como você sempre me ensinou, tem que olhar o filme. Né? O cara pega uma pesquisa e fica falando em reversão de tendência com uma pesquisa, sabe? É um negócio complicado de fazer. Então vamos aqui na análise da notícia, já que é uma das notícias do dia, vamos analisar esse negócio direito. Por que o Marçal vem perdendo força? Primeiro, propostas vazias. As propostas dele são vazias. Dois, um nível de agressividade muito alto. Um negócio assim que desagrada as pessoas. É desagradável. Ele chegou na Rede TV ontem criando confusão com o Diego Sarza. Aí no final dá uma entrevista com o Diego Sarza como se nada tivesse acontecido. Ele foi extremamente descortês com o Diego Sarza. E ele ouviu lá que a regra de expulsão era para valer na Rede TV. Que você me conhece, você sabe, eu estava na comissão de direito de resposta, a gente aplicou a regra naquele negócio lá e tal. Então, assim, vazias, propostas vazias, agressividade, a campanha do Nunes Machista. entrou em campo, machista, misógino, né? Divulgador de fake news, tem uma acusação grave contra ele, uma condenação grave contra ele, o caso aconteceu, teve o caso da montanha, as pessoas passaram a conhecer mais o Pablo Marçal, né? Sim. E a Tabata já havia enfrentado ele, o Boulos atacado, mas a campanha do Ricardo Nunes, com mais tempo de TV, entrou em campo e vendeu também o Ricardo Nunes, né? Tem também assim muita, é o Tarcísio que está alavancando o Ricardo Quem? Nunes, o Tarcísio de Quem? Freitas, mas Hã? Hã? Lá no Quem? Rio não alavanca o Paes. No Rio é a gestão do Paes é porque ele é bom. O Ricardo É. Nunes e porque ele está com entrega. O Ricardo Nunes é porque é o Tarcísio, não é porque tem um maior tempo de televisão, está com um volume grande de obra faltando a cidade Não aí, é porque enfim, você gastou 5 bilhões de reais para asfaltar a cidade? entendeu? Assim, aí agora é o Tarcísio, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de análise, porque isso Não, engana. e tiraram da onde essa informação? Né? Tiraram, porque o cara que conhece o Tarcísio agora sabe que o Tarcísio, o Nunes é o candidato do Tarcísio, isso aumenta, não aumenta tanto quanto o Lula. De fato, há uma dificuldade para o Boulos captar mais votos na periferia e do Lula. Os números do Datafolha já mostravam A isso pesquisa da também. Datafolha não a pesquisa da Quest não pergunta se as pessoas sabem quem é o candidato do Tarcísio. Pergunta se sabe quem é o candidato do Bolsonaro. Do Bolsonaro. Então, assim, tem 500 análises aí na praça, a gente respeita todo mundo, não somos professores de jornalismo, mas enfim, você entende análise de pesquisa. Eu já escrevi muito texto da Datafolha de pesquisa também e aprendi muita coisa com você. Então vamos combinar. O Marçal Agora, perdeu força, está se enfraquecendo. sim, É sem dúvida evidente o que está nenhuma. acontecendo com ele. Temos Não, aí 2 semanas. Diga. Kennedy, ele mudou de atitude. Ele, quando ele começou a cair, ele percebeu antes até do que as pesquisas que saíram que ele estava caindo, porque teve um debate, que eu já não lembro qual foi, porque já foram muitos, que saiu provavelmente depois de um tracking que deve ter apontado ele em queda, em que ele foi quase civilizado. Né? Depois ele voltou a mudar, porque ele é mais forte que ele, é a história do Isso. escorpião, né? Ele acaba matando o próprio sapo ali, que carrega ele nas costas. Mas assim, ele mesmo deu mostras, já tinha passado o recibo. Essa quest está muito atrasada, na verdade, ela está mostrando um cenário que eu imaginaria se fosse o cenário de antes da cadeirada, né? Tem algumas coisas que não dá para entender. Na pesquisa Quest, o Datena tem 30 pontos a mais de rejeição do que tem no Datafolha. E eu suspeito que isso seja pelo questionário da Quest. A Quest só vai perguntar a intenção de voto do eleitor na 28ª pergunta do questionário. Antes disso, ela faz perguntas sobre grau de conhecimento, grau de potencial de voto, se votaria, não votaria, não votaria de jeito nenhum. Portanto, a maneira como ela pergunta não é de rejeição clássica e tradicional, como o Datafolha faz, ou como o IPEC fazia.
É uma pergunta de potencial de voto em que você pergunta, você dá o nome do candidato e pergunta, e nesse daqui? Um por um. E nesse daqui? Você poderia votar, votaria com certeza, não votaria de jeito nenhum. Ao fazer isso, você está influenciando tudo que vem em seguida. É esquentando demais, né? Você Esquenta está demais você para a resposta. tá chamando atenção para o nome do candidato várias vezes antes de perguntar se você vai votar nele ou não. Então, eu acho, sinceramente, Kennedy, que vamos ver o Datafolha amanhã. Mas Isso. eu não me surpreenderia se aquele primeiro pontinho de queda do Marçal no Datafolha viesse mais baixo ainda, Olha aí. né? Mas vamos esperar. Aí já estou fazendo Isso. previsão, né? Agora, a questão é, se ele não é mais um fenômeno eleitoral, se ele é apenas alguém que veio para bagunçar o coreto, para atrapalhar a eleição, para deixar mais difícil a vida dos outros candidatos, né, acabar com os debates, etc. O que que ele é? O que que ele representa politicamente, né? Qual que é o significado do Marçal? Porque até 3 ou 4 semanas atrás, quando ele estava lá no auge, fazendo e acontecendo, com um grau de aceleração muito acentuado, já tinha marqueteiro, já tinha candidato em outras cidades falando: olha, que bom que não tem um Marçal aqui. Ou o marqueteiro se perguntando o que que eu vou fazer na próxima eleição, porque esse cara não precisa de marqueteiro, ele faz ele mesmo o seu marketing Isso. digital, tal. Mas no fim, vamos esperar, mas não está pintando nada disso, né? Não, não está pintando. Acho que tem aí. Ele está se revelando, né? Zé? Acho que vamos esperar. Tem 2 semanas e meia ainda para até o primeiro turno, né? Ver se ele vai mudar de estratégia também, o que que ele vai tentar fazer. Ele está vendo os números aí também. Vai acontecer. Sim. Mas me parece um representante muito daquele bolsonarismo raiz, assim, de extremismo de direita. Ah, desculpa, a tosse da garrafa que tá muito ruim, Zé. Tinha muita fumaça ontem em Brasília e eu tô com a garganta um pouco irritada. Você está A mis- fumando o Parque Nacional de Brasília no atual momento. Eu cheguei ontem, cara, o cheiro de queimado, sabe aquele cheiro assim? Você sentia o cheiro da fumaça muito forte onde você ia, muito desagradável. É, eu acho que aquele eleitor, ele dialoga com essa coisa do preconceito, da misoginia, do rancor, da desinformação. Me parece um candidato muito assim, desse bolsonarismo mais raiz, né? O que essa extrema-direita tem de pior para oferecer para a população, para o eleitor. Me parece que está ficando com esse pessoal aí, entendeu? Uhum. Mas eu não creio que vá, por É, exemplo. deu uma travada agora no Kennedy, vamos esperar que ele volte. A fumaça de Brasília está interferindo até no sinal da internet, pelo jeito. Bom, enquanto o Kennedy volta lá a conexão, retomar a conexão dele, eu vou ler aqui alguns dos comentários que chegaram para a gente. Danilo Sotero Rogério começa pedindo direito de resposta, porque diz ele que eu ignorei o comentário do Danilo ontem no Análise da Notícia. Diz ele que ele levou uma cadeirada digital. Deus me livre, Danilo, eu jamais te daria uma cadeirada. A Ana Maria Balardim dá boa tarde a todos nós. E o Marcelo Silva Lima diz que direito de resposta para todo mundo que não teve a sua resposta lida ao vivo ontem. Devo dizer que ontem nossa audiência foi muito alta, porque a gente pegou carona no debate e havia muitos comentários, muitas respostas, e eu não tive tempo, não dei conta de ler todas. Por isso, peço desculpas aos que ficaram sem ter as suas mensagens devidamente lidas, mas estou aqui tentando pagar pela minha cadeirada digital. O Danilo Sotero Rogério diz o seguinte, que quando um golpe dá errado, o golpista se aprimora. Vale lembrar que Marçal foi condenado, mas não cumpriu pena. Ele tem que virar exemplo de que crime não compensa. O Marcelo Silva Lima diz que ele diz várias coisas sobre o que o Marçal virou. Eu vou escolher uma delas, que é Marçal deixou de ser fenômeno eleitoral para virar alvo da justiça e meme. Essa é uma boa também, pode ser a que vai disputar com a do Kennedy. O Nelson Mesquita já é um pouco mais direto, diz que o Marcel é só um vigarista.
o Tigre Cinza diz que Marçal não é fenômeno, é um espertalhão. E aí, Kennedy, está de volta? Ô, Divaldo, você falou o Fufuca Cacildes, acho que ele falou aí que a gente só chamou o Marçal interessado em audiência, cometemos um grande erro. Você chegou a ler isso, Zé? Não, não. O tema do Fufuca Cacildes, todos os veículos chamaram o Marçal interessados em audiência, cometeram um grande erro. Ô, Fufuca, nós tivemos uma discussão lá na TV. Eu, inclusive, avaliei a possibilidade de não convidar o Marçal para o debate, porque não tem obrigação pela legislação eleitoral, que o PRTB não tem 5 representantes. Mas, ao final, nós entendemos que alguém que tinha 20% de intenção de voto, que, como a gente está falando dele aqui agora, era um fenômeno na eleição, que havia um interesse público na participação dele. E que também não chamar era tudo que, eventualmente, ele poderia querer para ser acusado de medo dele, essa coisa antissistema. Então a gente preferiu correr o risco de mediar com dificuldade. A Amanda fez um excelente trabalho das regras duras e realizar o debate. Mas eu acho que você tem um ponto aí, a imprensa tem um ponto, de avaliar se vale mesmo esse tipo de candidato que age dessa maneira e a legislação eleitoral não obrigava a gente a chamar. Mas essa foi a decisão, tá? A se Só para poder. confirmar amanhã é a tendência de queda do Marçal, se o Datafolha vier nesse sentido, vai ter sido interessante, porque vai ser um candidato que se inviabilizou a si próprio, né, pela Pois é. superexposição. Tem uma grande diferença entre a facada no Bolsonaro e a cadeirada no Pablo Marçal. A facada no Bolsonaro veio no momento que ele estava subindo e estava começando a se tornar conhecido também pelos seus defeitos. Foi uma tentativa de assassinato, o cara foi operado, quase Isso, morreu, ficou no estaleiro por várias semanas, longe do bombardeio, ninguém podia falar mal do Bolsonaro porque ele era uma vítima. Ele não foi mais a nenhum debate eleitoral, não se isso, expôs e acabou se elegendo no final, isso, né? Chegando no isso. segundo turno. O Marçal amadureceu antes do tempo, né? Ele cresceu muito cedo, começou a ser alvo, ser alvo de escrutínio, receber o olhar do público, as críticas, e aparentemente não está resistindo. Quer dizer, foi a exposição do Marçal e não a ocultação do Marçal que fez ele cair. É isso aí. Ó, Zé, porque estamos seguir adiante aqui, a minha síntese contou com a sua valorosa ajuda é a seguinte: muito teatro e pouca substância reduzem chances de Marçal. Né? Não vamos ser definitivo de que ele está fora, não vai chegar, mas o fato é que esse estilo, né, essa teatralidade toda ruim, essa pouca substância, essas propostas vazias, reduzem as chances do Marçal. Vou colocar lá no grupo para a gente poder seguir Tem, adiante, tem, Zé. tem várias boas aqui para competir com você. Tem uma do Eu vi. Daniel Cavano, você viu? O Marçal deixou de ser fenômeno eleitoral para virar afastado pelo INSS. Sacanagem.